O anjo de Yahvé se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. Estava todo mundo de olhos olhando a água, esperando borbulhar, porque sabia que o anjo estava se lavando ali. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado. Qualquer que fosse a doença. Quais doenças havia naquele tempo lá do Mashiach e Yehoshua? Lá no ano 30, 31, 32, 33. No Evangelho de Yehoanã. Você chama o nome de João, apóstolo João, porém no hebraico, no hebreu, é Yehoanã. E eu estava examinando a Bíblia, até Maria Madalena, né, falava em hebraico, né? Após a ressurreição do Mashiach, Yehoshua Mashiach, ela falou Rabone, né? Ou seja, falava em hebraico. Não tem esse negócio de aramaico, né? Arameu, Aram. Isso é Síria, né? O aramaico, o arameu, Aram, isso é proveniente da Síria. Porém, os hebreus sempre falavam em hebreu. No capítulo 5 de Yehoanã, se chama de João, mas Yehoanã diz: depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Yehoshua subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina em hebraico. Veja, de novo, em hebraico. Os nomes todos em hebraico, né? Dos lugares, as cidades. Mesma cidade de Jerusalém, se fala Jerusalém, mas não tem o J no alfabeto hebraico. Né? Nunca é Jerusalém, nunca é Jesus, nunca é Josué. Tem que substituir a letra J pelo Y, ou Yud, né? Yud, no hebraico, é o Y, né? E o J, a letra J, ela vem à existência em 1524 por Jean-Georges Tessine. Eu já expliquei isso tudo, mas não posso cansar-me de repetir as mesmas coisas, né? Serve para a salvação. Eu já disse que os gregos, através de Alexandre Magno, após Babilônia, medo dos persas, e aí então veio os gregos, com os gregos vieram a cultura helenística, a Septuaginta. Eu não sei se foi Ptolomeu no Egito, para levar a Bíblia para a biblioteca de Alexandria no Egito, ele contratou, pegou lá 72 israelenses, hebreus, para fazer a Septuaginta. E aí é onde começou a mudança, né? A modificar as coisas. Porque o nome Yehoshua tinha 8 letras, arrancou 2 letras e ficou Yeshua. E os judeus, como não gostam de Yehoshua, o Mashiach, que eles crucificaram no Calvário, no Talmud, que é a Torá oral dos judeus, que tem 63 livros, a tradição, eles arrancou mais 2 letras e ficou Yeshua, né? Porém, eu estou a pregar Yehoshua. Aí vieram os gregos no Novo Testamento, colocou Jesus Cristo. Aí veio Jerônimo no ano 392, a ordem, pedido do Papa Damaso, e fez a tradução do grego para o latim, ficou Jesus. Aí Jean-Georges Tricino terminou de fechar a tampa do caixão, né? Modificando a fonética do I para o J. Aí está todo mundo morto. Não é só os protestantes que estão mortos, mesmo os que dizem seguir a mensagem de William Marion Branham e que crê e prega e batiza em nome de Jesus Cristo, você está com a tampa do caixão tampado. Se você morrer com o nome de Jesus, isso é romanismo, é um nome romano, como Cristo é um nome grego. Do derivado Cristo vem cristão. Se os gregos não modificam, era Mashiach. Aí vem Cristo, ungido, cristão. Se os romanos não modificam, era Yehoshua. Aí tá aí essa bagunça toda aí, mas quem quiser se perder, que se perca. Não? Eu não posso salvar nem a mim mesmo. Eu careço da compaixão do Criador, Jeová,
e da graça do seu filho Yehoshua, né? Mas aqui está dizendo, existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betzata. Inclusive, os arqueólogos já escavaram lá e acharam essa piscina, né? Está localizada, né? No mesmo lugar onde a escritura aqui diz, porque a escritura não falha, não pode ser cancelada. Ninguém pode, ou pelo menos deveria, ninguém deveria tirar nada da Bíblia, né? Então, com 5 pórticos, sobre esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos, paralíticos, ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. Eu sei que tem muita gente que prega contra essa história bíblica aqui do tanque de Betzata, mas é problema de quem prega. É incredulidade de quem prega contra isso. Mas eu creio, se está aqui escrito, ó, que o anjo de Adonai, o anjo de Jeová, o anjo de Elohim, o anjo de El Shaddai, o anjo de Yahvé, se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. Estava todo mundo de olhos olhando a água, esperando borbulhar, porque sabia que o anjo estava se lavando ali. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado. Qualquer que fosse a doença. Quais doenças havia naquele tempo lá do Mashiach e Yehoshua? Lá no ano 30, 31, 32, 33. Que doenças havia lá? Né? Porém, a Escritura diz qualquer que fosse a doença. O micróbio, a bactéria, o vírus. Qualquer que fosse a enfermidade. Nós sabemos que lá não tinha Covid. A Covid veio no ano 2019. Também lá não tinha o HIV, não, mas tinha doenças lá. Sempre houve doenças, não? Na Terra, não? Mas qualquer que fosse a doença, não importava o grau da doença, se era paliativa, se era terminal, fatal, uma doença, uma enfermidade fatal. Se o paciente lá estava condenado com a doença fatal, ao borbulhar da água da piscina, do tanque de Betzata, o primeiro que entrasse na água, a Escritura diz que ele era curado de qualquer doença. Encontrava-se aí um homem, doente, havia 38 anos com essa enfermidade. William Branham disse que era problema na próstata, né? Que é uma doença que está aqui no século 21. Muita gente morre, muitos homens morrem com problema na próstata. Como também há mulheres que morrem com problema uterino, né? Há tanta doença, né? Para o órgão reprodutor do homem. Há tanta enfermidade. Se eu fosse numerar, eu sou técnico em enfermagem, é minha área, não sou só cabeleireiro. Mas se eu fosse numerar aqui, o tanto de doença que tem o órgão, que acomete o órgão reprodutor do homem e o órgão reprodutor da mulher, e hoje, mesmo no século 21, todo homem tem medo de câncer na próstata. Toda mulher tem medo de câncer no útero, no ovário, nos órgãos reprodutores. William Branham diz, esse homem tinha problema na próstata e tinha 38 anos com essa enfermidade. Yehoshua, a Bíblia diz aqui, Yehoshua, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia tanto tempo, perguntou-lhe, queres ficar curado? Agora vamos ver algo interessante aqui, porque esse Yehoshua, Mashiach, nascido da virgem Miriam, da tribo de Judá, ele é o mesmo anjo que vinha se lavar no tanque de Betzata, porém agora ele estava em forma humana.
Os doentes estavam esperando a água borbulhar, o anjo vir se lavar. Porém, o anjo do Senhor, que é o mesmo Yeshua, estava ali em pele humana. No princípio era o verbo, a palavra. Yehoanã, capítulo 1, versículo 1. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. E o verbo, a palavra, Yehoanã 1,12 diz. 1,10, 1,12 diz. E o verbo, a palavra, se fez carne. E ele estava no mundo. E o mundo foi criado por ele. Porém o mundo não o conheceu e eles aguardando o anjo vir se lavar e as águas borbulhar. É claro que era um ser invisível. Invisível. Porém, Machia é Deus. É a imagem do Deus invisível. Estava visível ali. E esse homem estava conversando com o anjo que ele esperava vir se lavar no tanque e ver a água borbulhar, mas não sabia que estava ali em pele humana. Queres ficar curado? Que pergunta maravilhosa, não? Já imaginou? Se Machia e Yoshua, você que está no leito de enfermidade em um hospital, você que está acamado em sua cama, a enfermidade está mais forte do que você já se defiou, emagreceu, câncer te devorando, o HIV te devorando, os vírus acabando com a sua saúde, já imaginou? Machia perguntasse a você, você quer ficar curado? Que pergunta maravilhosa, não? Que pergunta gloriosa, que maravilha de pergunta. Respondeu-lhe o enfermo, Adão quer dizer Senhor no hebraico, não? Não tenho quem me jogue na piscina. Vê que ele não estava entendendo bem a conversa. Na sua mente ainda estava plantado em ver a água borbulhar, o anjo do Senhor, o anjo de Jeová vinha se lavar. Eu não sabia que o anjo de Jeová estava a falar com ele em pele humana. Adão, quer dizer Senhor no hebraico, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim, porque era o primeiro. Enfermo, doente, que se jogasse lá dentro da água, depois que o anjo de Jeová viesse se lavar e a água borbulhasse, é que era curado. Então, se esse homem aqui com 38 anos de enfermidade, problema de próstata, se jogou alguma vez, ele não se jogou em primeiríssimo lugar. Outros adiantavam na frente. Porém, agora ele está tendo o privilégio de falar com o próprio anjo de Jeová que se lavava nesse tanque aqui. Porém, estava em pele humana, mas ele não estava compreendendo nada. Ele estava ali num lugar de cura, não? Esse tanque, essa piscina era um lugar de cura. Disse-lhe Yehoshua, levanta-te, toma teu leito, tua cama, né, e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Mas o homem tinha que ter fé para ser curado? Ou a palavra do Mashiach Yehoshua já curou o homem? O homem não estava compreendendo nada. Na sua mente estava confuso, ele queria ajuda para jogar ele dentro da piscina quando a água borbulhasse, porém o Mashiach estava decretando aqui um decreto. Ou seja, aquele que criou o cosmos, as galáxias, a Via Láctea, os mundos, os planetas, porque Hebreus, carta de Shaul de Paulo Hebreus diz que tudo isso aí foi criado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus saiu ali em direção a esse homem dizendo para ele, levanta-te. Levanta-te, toma o teu leite e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Porque aqui era a palavra de quem criou os mundos. Quem criou Saturno, Júpiter, Netuno, Urânio, Marte. Quem criou essa pequena galáxia aqui, porque eles dizem que o universo é infinito. Infinito é o Criador. A Escritura diz que o Criador é o único que tem a imortalidade. Pregador! Mensageiro André Luiz, você não acha que Elon Musk, a IA, vai dar imortalidade à humanidade, aos homens? Não. Eu não acredito nisso, não. Para mim, imortalidade quem tem é Jeová.
E além de Jeová, ninguém mais tem imortalidade. É somente ele. É. E a Bíblia diz imediatamente o homem ficou curado. 38 anos, né? Quase 40 anos. Um problema, né? De próstata. Tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma o teu leite e anda. É. Eles perguntaram: quem foi o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia que fora quem era. Ele não sabia. E Yehoshua havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Veja, ele não curou a multidão. Era específico esse homem. Aqui com 38 anos de enfermidade. Depois disso, Yehoshua o encontrou no templo. Ele disse: eis que está curado. Não peques mais. Agora aqui é onde eu vou trabalhar na minha pregação nesta hora. Não? Eis que estás curado, sarado. Jeová Rafá, o Deus que cura qualquer tipo de enfermidade, Jeová Rafá, estava ali na pessoa do seu filho Yehoshua Mashiach. Curou esse homem, judeu, israelense, hebreu. Ele disse a ele depois, ele nem sabia o nome de quem curou ele, era Yehoshua.